Capítulo 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádivas, prêmios, grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a teus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fizerdes saber o sonho, e uma só será a vossa sentença, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e sabereis que me podeis dar-lhe a interpretação. Até aí. Nabucodonosor, nome bonito, né? Põe no seu filho quando nascer. Olha lá, como é que chama seu filho? Nabucodonosor. Nome enorme, né? Esse homem era o rei da Babilônia. Estamos falando do período neo-babilônico, 6º século antes de Cristo. Babilônia tornou-se a maior potência do mundo, depois de vencer Jerusalém, invadir a capital do povo de Deus e levar escravo lá para a Babilônia, Daniel, Ananias, Misael, Azarias e outros príncipes judeus. Agora ele está no segundo ano do reinado e Deus dá para Nabucodonosor um sonho. Ele teve um sonho, ele não sabia a origem do sonho, mas ele não se lembrou do sonho. E ele ficou perturbado, ele não conseguia dormir. Então ele chamou os sábios da corte. Quem eram eles? Os magos, encantadores, astrólogos e caldeus. Eram os conselheiros reais. Eram pessoas que diziam saber o futuro. Alguns deles pegavam um animal, cortavam no meio e, olhando para as vísceras do animal, tentavam descobrir o futuro. Alguns deles olhavam para os astros nos céus, para as constelações do zodíaco, leão, peixes, escorpião, sagitário. Olhava para o céu, para as estrelas, para as constelações e tentavam adivinhar o futuro. Balela, tudo mentira. Eles não sabiam de nada. Assim como a cigana não consegue saber o futuro, nem o horóscopo funciona. Ah, tem outro detalhe. Quando eu era pequeno, minha mãe me mandava comprar alguma coisa no mercado. Eu falava assim: mãe, se sobrar um troquinho, posso jogar no jogo do bicho? Ela dizia: pode. Era pouquinho, né? R$1, R$2. E eu pensava: que bicho eu vou jogar? Mas eles me ensinaram como adivinhar o bicho. Como é que você acerta o bicho que vai dar no jogo do bicho? Você pega um copo com água. Ah, tem um copo aqui. Aí você pega um copo, coloca água, pega um palito de fósforo, você acende o fósforo e apaga ele na água. Aí quando você apaga, vai formar a imagem de um bicho. Aí você joga e você ganha. Olha o que me ensinaram. E eu fazia isso. Riscava o fósforo, apagava na água, aí formava alguma coisa ali. Ah, parece um macaco. Vou jogar no macaco. Às vezes era igualzinho um leão. Ah, é o leão que vai dar. Eu nunca ganhei. Mas você vê como a gente aprende coisas que não valem para nada, né? Esses sábios eram iguaizinhos. Não sabiam de nada, mas diziam que sabiam. Aí o rei um dia teve um sonho, perdeu o sono, chamou todo mundo. Olha, eu tive um sonho, eu me esqueci. Já que vocês sabem o futuro, sabem tudo, são os sábios da corte, eu quero saber o que eu sonhei e o que o sonho significa. Foi a primeira vez que aconteceu isso? Não. Outras vezes já havia acontecido. O problema é que nas outras vezes o rei sonhava,
contava o sonho, e os magos davam lá a interpretação que eles queriam, e o rei ficava satisfeito. Os babilônicos eram povos politeístas, eles tinham vários deuses, e para eles, os deuses se comunicavam também através de sonhos. Então todo sonho que o rei tinha era uma mensagem dos deuses para ele, e não se lembrar do que havia sonhado era um péssimo presságio. Ter um sonho e não se lembrar do sonho é como que dizer: os teus deuses não estão satisfeitos com você. E agora, quando ele sonhava, os magos davam interpretação, ele ficava satisfeito. Qualquer coisa que eles inventassem, eles trabalhavam lá questões subjetivas. Isso é muito fácil de se fazer. Pastor, como assim é fácil? Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu queira dizer para você que eu sei interpretar o futuro, que eu sei fazer revelações. Vou acertar uma revelação, quer ver? Os deuses disseram, ou Deus está me dizendo que nessa manhã tem uma mãe aqui muito preocupada com o filho dela. Quem é você? Levante a mão. Ah, não falei que tinha? Olha lá, tem até duas. É isso que os magos faziam. Coisas subjetivas, que qualquer um sabe. E o rei acreditava. Acontece que nesse dia ele se esqueceu do sonho. Aí ele disse: olha, eu quero que vocês me façam saber o sonho e a interpretação dele. Aí os magos disseram: e agora? Qualquer sonho que a gente inventar, ele vai dizer: não foi isso que eu sonhei, não. Não é assim quando você esquece um sonho e depois começa a se lembrar, ou lembra parcialmente dele? Então não dava para inventar, porque o que eles dissessem, o rei saberia ser mentira. Então disseram: olha, rei, diga então o que você sonhou e nós vamos dar a interpretação. Não, eu não sei o que eu sonhei, mas já que vocês sabem de tudo, eu quero saber que vocês me digam o que eu sonhei. Aí eles se viram numa saia justa e disseram assim para o rei: olha, rei, escuta, por maior que seja o rei, nunca há na história um pedido como esse. Nunca nenhum rei tão grandioso como o Senhor fez um pedido desse. Primeiro o rei conta o sonho, depois a gente interpreta. O rei disse: olha, vocês estão querendo me enganar, né? Eu acho que vocês não sabem de coisa nenhuma, e vocês estão tramando aí para me enganar, né? Então é o seguinte: se vocês não me fizerem saber o que eu sonhei e o significado dele, vocês todos morrerão. Nessa ocasião, segundo ano de Nabucodonosor, Daniel já era um dos sábios. Só que Daniel não foi convidado nesse primeiro momento para interpretar nenhum sonho. Mas o decreto de morte atingiu todos os magos de Babilônia e pegaram Daniel para matar. Quando Daniel foi preso, disse: estão me prendendo por quê? Não, você vai ser morto. Por quê? Porque o rei teve um sonho. Que sonho? Ah, o sonho lá que ele teve, vocês não souberam. Daniel disse: eu não estou nem sabendo de nada. Pois é, todos os magos morrerão, porque vocês não puderam interpretar o sonho. Aí Daniel disse assim: então peraí, me leve na presença do rei, que eu quero conversar com ele. Daniel foi na presença do rei e disse: olha, o senhor me dá um tempo, me dá aí alguns dias, e eu vou trazer para o senhor o sonho e a interpretação. O rei não tinha nada a perder mesmo, estava tudo complicado. Eu dou o tempo para você. Aí o que fez Daniel? Ele foi lá, chamou seus amigos e eles se reuniram para orar. Eles oraram por essa questão. Era uma questão de vida ou morte, né? Eles oraram. Enquanto Daniel e seus 3 amigos oravam, o que Deus fez? Respondeu à oração deles e revelou para Daniel o sonho e o significado do sonho. Esta revelação salvou não apenas a vida de Daniel, como a vida de todos os magos da Babilônia. Você percebe que poder que há na oração? A oração pode resolver todos os problemas, até a morte. Ela resolve. Até a ameaça de morte. E a gente dá tão pouco valor à oração, né? Tem gente que almeja passar no vestibular, mas nunca fez um dia de jejum e oração por isso. Tem gente que está buscando uma pessoa para casar, mas não jejua e ora por isso. Tem gente procurando passar num concurso, mas não jejua e ora por isso. Tem gente que está procurando emprego e não jejua e ora por isso. A gente não confia na oração. A gente acha que as coisas acontecem naturalmente. Amigos, as coisas acontecem como resultado de orações, porque a oração tem o poder de mover o braço de Deus. A oração tem poder. Deus faz coisas que não faria se nós não orássemos. Eu nunca me esqueço, eu trabalhava vendendo livros para pagar meus estudos, a minha faculdade de teologia. E num domingo de manhã, eu deveria entregar os livros que eu havia vendido. Só que eu tinha que pegar um ônibus, viajar 3 horas para fazer as entregas nas cidades que eu havia vendido. Só que eu acordei tarde naquele dia e estava ameaçado eu perder o ônibus. Eu tinha 5 minutos,
para chegar lá no ponto do ônibus, mas os meus pais moravam num local quase que deserto. E eu tinha que pegar uma rua quase que deserta, nem calçamento tinha, até a BR-262, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Pegar um ônibus, viajar 3 horas para fazer as entregas, mas faltava 5 minutos para o ônibus passar e eu estava a 3 quilômetros do ponto. Você consegue caminhar 3 quilômetros em 5 minutos? Carregando uma caixa de livros? Só que quem já colportou aqui, né? Essa venda de livros a gente chama de colportagem. Quem já colportou sabe, se você não entrega o livro no dia marcado, depois todo mundo não quer mais o livro, é um problema. E eu ali apressado, 3 quilômetros do ponto, faltava 5 minutos, o que eu podia fazer? Eu podia orar. E eu disse para Deus assim: Senhor, eu preciso pegar esse ônibus, porque se eu perder esse ônibus eu não entrego os livros, se eu não entregar, eu não tenho dinheiro para voltar para a faculdade, eu preciso da tua ajuda. E enquanto eu estava ali andando apressado, isso era 5 para 6 da manhã de um domingo, numa estrada deserta, o que aconteceu? Parou do meu lado um táxi. O motorista baixou o vidro e perguntou: para onde você está indo, meu jovem? Eu disse: estou indo lá para a BR, pegar um ônibus lá. Ele disse: entra aí que eu te levo. Eu disse: mas eu não tenho dinheiro para pagar táxi. Ele disse: não tem problema, estou indo para lá, eu te levo de graça. Eu entrei no táxi, ele me levou os 3 quilômetros. Quando eu desci do táxi, o meu ônibus apontou na curva assim. Foi o tempo de descer do táxi e dar o sinal para pegar o ônibus. Agora, amigos, qual a probabilidade de ter numa estrada semideserta, no domingo 6 da manhã, um táxi de graça? Eu acredito na oração. Eu acredito na oração. Daniel acreditava. E você tem que acreditar. Agora, se você não pede, nunca você vai ter. Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, batei, pois todo o que pede, o que busca, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Agora eu não peço. Eu pedi uma vez, no ano passado. Não. Jesus falou assim: você quando orar tem que orar com perseverança, tem que ser insistente na oração. Se você quer mesmo, você vai pedir todo dia, até Deus te dar. É assim que a Bíblia ensina. Bom, a oração não é o tema de hoje, eu só abri aqui uma janela para você entender a importância da oração, porque esses jovens confiavam na oração. E quando eles oraram, Deus disse para Daniel: Daniel, o rei sonhou foi isso, isso, isso. Isso significa isso, isso, isso. Agora imagine você, Daniel, que alegria, né? Aqui tem uma oração muito linda que Daniel faz. Ele agradecendo a Deus porque Deus revelou para ele o sonho, salvou a vida dele e a vida dos magos de Babilônia. Ele foi lá falar com Nabucodonosor, com o rei. Verso 27, Daniel 2, 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. O rei está buscando em fonte errada. Você quer saber o sonho, o significado? Mas você, Nabucodonosor, está buscando em fonte errada. Porque os magos, encantadores, astrólogos, caldeus, eles não sabem o futuro. Verso 28. Mas há o quê? Aonde? O qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser quando? Então o sonho de Daniel, ou melhor, o sonho do rei, era alusivo aos últimos dias. Essa expressão últimos dias é uma expressão alusiva a datas pós-Cristo, depois do Messias. Os últimos dias são inaugurados com Jesus. Não confunda últimos dias com tempo do fim. Tempo do fim é outra coisa. Tempo do fim é inaugurado com 2 profecias: 1260 anos e 2300 tardes e manhãs. Então o tempo do fim começa em 1798 e 1844. Agora, últimos dias começa com Messias. Então o que o rei viu no sonho referia-se aos últimos dias. Aí Daniel diz assim, verso 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgem-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui, o que, irmãos? Uma grande... E quando Daniel disse assim, rei, o que você viu no sonho foi uma grande estátua. E na mesma hora a mente de Nabucodonosor refrescou-se. É verdade, Daniel, eu estou lembrando agora. Foi isso que eu vi. Eu fiquei muito assustado porque ela era terrível. Sim, rei.
A estátua que você vira é terrível, sabe por quê? Porque ela tinha uma cabeça de ouro. O peito e os braços eram de prata. E ele disse: Daniel, me lembrei, é isso mesmo, você está certo. Eu vi a cabeça de ouro, peito e braços de prata. Isso, rei. Você viu mais? O quadril da estátua era de bronze, não era? Sim, Daniel. E as pernas eram de ferro. E os pés, ferro e barro, que se misturavam. E o rei disse: Daniel, eu lembrei agora, foi isso mesmo. Mas como você sabia disso? Eu não disse para você que tem um Deus no céu que sabe de tudo? Quem é ele? É o meu Deus, o Deus que eu sirvo. É o Deus criador dos céus e da terra. Mas ele não é um dos nossos aqui? Não. Os que vocês adoram são falsos. Mas Daniel, nós temos tantos, nenhum deles serve? Não, nenhum deles serve. Nem Marduk, nem Marduk. Eles são falsos. Agora o meu Deus não, ele é o verdadeiro. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Ele me contou o que você sonhou. Mas Daniel, que Deus extraordinário é o teu? Ele é mais sábio que os nossos? Sim. Mas e aí? O que significa? Ele também te contou o significado do sonho? Contou. E eu vim aqui te dizer. Sabe o que significa essa estátua de metais? Ela significa que 4 impérios ainda dominarão o mundo. 4 impérios? Sim. Como o meu, Babilônia, é. O seu faz parte dos 4. Você está brincando? É mesmo? Babilônia está na profecia? Tá. Mas qual é o papel nosso como Babilônia? Tu és a cabeça de ouro. Não tinha uma cabeça de ouro na estátua? É o teu império, Nabucodonosor. Tu és a cabeça de ouro. E Nabucodonosor estava estupefato. Então quer dizer que Babilônia é a cabeça de ouro na estátua? Sim. E o que significa os outros metais? Daniel continuou: a prata do peito e dos braços é o império que vai chegar depois do teu. Ele se chama Medo-Pérsia. O quadril de bronze se chama Grécia. As pernas de ferro se chamam Roma. Daniel, então Babilônia vai passar? Vai. Você vai ficar muito tempo no trono. Mas depois que você sair do trono, virão outros descendentes. E vai chegar a hora em que o seu império que você construiu com tanta glória, ele vai ser derrotado por um outro império menor do que ele, assim como a prata é inferior ao ouro. Nabucodonosor estava maravilhado. Então Daniel, a cabeça de ouro é Babilônia, e um dia o meu império vai passar. Alguém vai nos vencer? Sim, a Medo-Pérsia vai vencer vocês. Depois irá a Grécia, depois irá Roma. E aí? E Roma vai acontecer o que nos dias de Roma? Ah, não tem 10 artelhos, os pés da estátua? 10 dedos nos pés? Roma vai ser dividida em 10 partes. Que coisa, Daniel. E depois? Bom, quando Roma se dividir em 10 partes, o mundo será fragmentado. Aí nos dias desses reis, o Deus que eu sirvo vai levantar um reino que jamais terá fim. Não é o seu reino que vai durar para sempre. É esse reino que Deus vai levantar. Daniel, e quem é esse rei que vai se levantar? Ele será o Messias. O Messias que o meu povo aguarda. Ele será o rei nesse novo reino. E quando ele estabelecer esse reino, ele vai durar para sempre, rei. E eu e você podemos fazer parte naquele reino. É verdade, Daniel? Como? Você tem que servir ao Deus que eu sirvo. Porque nós vamos morrer, mas o Deus que eu sirvo ensinou já lá no livro de Jó que ele vai ressuscitar os servos dele. Então eu e você vamos ser ressuscitados e nós faremos parte no eterno reino do Messias. Que estudo bíblico Daniel deu para Nabucodonosor. Ele ficou maravilhado. Tão maravilhado que quando termina o capítulo 2, olha o que disse o rei para Daniel. Verso 46. Então o rei Nabucodonosor fez o que, irmãos? E se prostrou perante quem? Quem, irmãos? Vem aqui, meu jovem. Você é Daniel nessa manhã. Vem, Daniel. Imagina aqui está o servo Daniel. Quem é Daniel perto de Nabucodonosor? Quem era? Ninguém. Eu sou Nabucodonosor. Eu sou Joe Biden, o homem mais poderoso do planeta, o homem-chefe da maior nação do mundo, que dominou o mundo. Quem é Daniel? O desconhecido. Aí Daniel traz a visão, interpreta. Agora o que faz o homem mais poderoso da terra? Daniel, eu vou adorar você, porque você é um Deus, você sabe tudo. Sabe o que diz Daniel para ele? Não, rei, não me adora não. Eu sou como você. Adora a Deus, o Deus que eu sirvo.
não se prostra diante de mim, se prostra diante do Deus que eu sirvo. Você também tem que servi-lo. Obrigado, Daniel, senta lá. Aí o rei diz assim, olha, disse o rei a Daniel, verso 47, certamente o vosso Deus é quem, irmãos? O Deus dos... Os deuses que eu sirvo em Babilônia não têm nenhum poder. O seu Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, é o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei, verso 48, engrandeceu a Daniel, deu-lhe muitos e grandes presentes, o pôs como governante de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E a pedido de Daniel, constituiu ao rei Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província de Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Daniel se mostrou leal para com os amigos. Olha que bonito, né? Daniel disse, rei, você está me enchendo de presentes e me colocou como governador de toda a província de Babilônia. Eu tenho 3 amigos, eles são leais também ao Deus que eu sirvo. Lembre-se deles, por gentileza. O rei disse, eu vou me lembrar deles. E colocou os 3 amigos também como líderes políticos em Babilônia. Daniel não se esqueceu dos seus amigos. Que bonito gesto, né? Então o rei Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus que revela mistérios. Assim terminou o capítulo 2. E o rei estava maravilhado com Daniel e o Deus que ele servia. Que testemunho poderoso. O rei recebeu o estudo bíblico. Aí o tempo foi passando. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 9 anos. O rei passeando no seu palácio disse assim, mas será que o sonho vai acontecer mesmo? Porque já se passaram 9 anos desde o sonho. Babilônia continua dominando o mundo. Daniel disse que vai chegar outro poder, mas quem pode contra o império que eu estabeleci? Aí o rei passeando no seu palácio, teve uma ideia. Eu vou construir uma estátua. Uma estátua para todo mundo adorar. Igual a estátua do sonho. E ele fez uma estátua de ouro. Quantos metros tinha a estátua? 30 metros. Uma estátua de 30 metros é um prédio de 10 andares, aproximadamente. Imagine você uma imagem, uma estátua, uma imagem de ouro, na altura de um prédio de 10 andares, toda de ouro. E disse agora, baixou um decreto em toda a Babilônia dizendo, agora todo mundo tem que adorar essa estátua. Ela tem 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Côvado era a medida nos tempos da Bíblia. O que é um côvado? É essa distância entre o cotovelo e a ponta do maior dedo. Isso aqui é um côvado. Varia de braço para braço, mas em média, para ficar didático, pensa em 50 centímetros. A estátua tinha 60 côvados, 30 metros. 6 côvados de largura, 3 metros. Ela tinha 30 por 3. Toda de ouro. Quanto ouro se gastou? Dá nem para imaginar. Por que ela tinha 60 de altura por 6 de largura? Porque Marduk, o maior deus da Babilônia, era representado pelo número 60. E o menor deus é pelo número 6. Então os 6 e os 60 eram os deuses da Babilônia. Essa estátua apontava para os deuses da Babilônia. Agora os babilônicos eram especialistas em numerologia. Foram eles quem desenvolveram o sistema sexagesimal. Essa história de meia dúzia, uma dúzia, vem dos babilônicos. Eles inventaram isso. Então nessa estátua estavam os deuses da Babilônia. E quando um babilônico quisesse referir-se a todos os deuses do seu panteão, ele também usava um número. Quem sabe qual era o número? Que número os babilônicos usavam para se referir a todos os seus deuses? 600. 600 era um número que falava de todos os deuses. Então todos os deuses, 600.
A altura da estátua, 60. A largura, 6. Está lembrado agora de Apocalipse 13? 666. Então nessa estátua estavam os deuses da Babilônia. Nabucodonosor começou a dizer: olha, o Deus Daniel não vai cumprir a sua profecia, não. Eu vou fazer uma estátua, mas já que a minha cabeça era de ouro, para provar que Babilônia não passa, eu vou fazer uma estátua toda de ouro. Babilônia jamais passará. É por isso que ela é toda de ouro. E os nossos deuses é quem mandam na história. Então todo mundo vai vir aqui para adorar a nossa estátua. Aí você conhece a história. Todos vieram, os instrumentos foram tocados, todo mundo se prostrou, com exceção de quem? Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Ananias, Misael e Azarias, os nomes hebreus, né? Os 3 não se dobraram. Aonde o rei jogou eles? Na fornalha. E o rei foi lá ver se estavam mortos. Tinham quantos agora? 4. Quem era o 4º homem da fornalha? O próprio Cristo estava com eles, o Cristo pré-encarnado estava com eles na fornalha. Nabucodonosor recebeu um segundo estudo bíblico. Que coisa extraordinária. Esse povo nem morre. Joguei na fogueira e não morre. Nem cheiro de fumaça tem na roupa. E os meus soldados que os lançaram morreram. Extraordinário. Que estudo bíblico. Mas ele não se convenceu. Passou um tempo, né? Nada como o tempo leva a gente a esquecer as coisas, né? Tá o rei andando na Babilônia e diz: mas gente, será que esse poder vai passar? Olha essa Babilônia que eu construí. Olha o jardim suspenso da Babilônia que eu mandei fazer. Isso aqui é uma maravilha do mundo. Isso não vai passar nunca. E enquanto ele dizia assim: não, meu reino jamais vai passar. O que aconteceu com ele? Caiu de 4. Virou o quê? Um animal. Passou a se comportar como um animal. Durante quantos anos? 7 anos. Terceiro estudo bíblico. Esse durou 7 anos. Pastou como um animal 7 anos. Mas quando ele recobra a consciência, ele volta ao trono. E agora a última informação que nós temos de Nabucodonosor é um decreto que ele baixou, convidando a todos os moradores da Babilônia a adorarem o Deus de Daniel. Aqui nós temos a conversão do rei Nabucodonosor. Ele se converteu. E o último registro da história bíblica sobre ele é um rei converso que aceitava agora o Deus de Daniel. Ele ficou no trono 43 anos. Depois ele morreu. O neto dele, Belsazar, estava no trono quando chegou o segundo império da profecia, a Medopérsia. Isso está em Daniel capítulo 5. A Medopérsia venceu Babilônia no ano 539 a.C. Fomos agora para o peito e braços de prata. No ano 331, chegou a Grécia, o quadril de bronze. A Grécia venceu a Medopérsia no ano 331. Vamos agora para as pernas de ferro. Chegou Roma, na batalha de Pídima, no ano 168 a.C., Roma venceu a Grécia. Agora quem era o poder mundial? Roma. Estamos nas pernas de ferro. Jesus Cristo veio, Roma dominava. Jesus foi crucificado por ordem de um imperador romano. Os discípulos todos morreram durante o Império Romano. As perseguições começaram, o Império Romano perseguindo aos cristãos. E quando nós chegamos ao ano 352 da nossa era, começam a chegar uns povos bárbaros na Itália. Érlos, vândalos, astrogodos, visigodos, suevos, burgundos, saxões, 10 tribos bárbaras. Invadem a Itália a partir do ano 352. E essas tribos começam a atacar o império. E o império foi enfraquecendo, até que no ano 476 é destronado Rômulo Augusto, o último dos imperadores romanos. E quando morre Rômulo Augusto, quando cai o último imperador, o último dos Césares, quem é agora que domina o mundo? 10 tribos bárbaras. Nós estamos aonde agora no sonho do rei? Nos dedos dos pés. 10 tribos bárbaras. Aí a profecia de Daniel capítulo 7 diz que surgiria um chifre pequeno. Esse chifre pequeno arrancaria 3 dessas tribos. E quem é o chifre pequeno? De Daniel 7. O papado. O papado.
o sistema papal, para se estabelecer, ele precisava dominar nessas 10 tribos. E ele começou a exercer sua influência para que a religião dominasse também o Estado. E o chifre pequeno, Roma papal, foi estabelecendo o seu domínio. Tribo após tribo foi se submetendo. Mas quando chegaram nos Érulos, Vândalos e Ostrogodos, essas tribos não aceitaram o domínio do Papa, do bispo de Roma. E como não aceitaram, viraram inimigas do Papa. E agora, o sistema papal que estava sendo montado, juntou as 7 tribos que já serviam ao papado para atacar as 3. E essas 3 tribos, Érulos, Vândalos e Ostrogodos, foram expulsas de Roma. E quando elas foram expulsas, as 7 que ficaram deram para o bispo de Roma toda a autoridade que ele precisava. E aí, os francos organizaram a França. Os álamos, os bretões, os suevos a Suécia, os saxões a Inglaterra. E então as 7 tribos bárbaras que sobraram organizaram as primeiras 7 nações europeias. A partir daí surgiram outras nações, como desmembramentos, e nós estamos hoje vivendo os dias da moderna Europa. Agora volta para Daniel 2. Olha para o verso 44. Daniel disse para Nabucodonosor: vai se passar Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, chegarão as 10 tribos, ficarão 7, a moderna Europa será organizada. Chegamos ao verso 44. Mas Nabucodonosor, nos dias destes reis da moderna Europa, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá por quanto tempo? Para sempre. Você está lembrado, Nabucodonosor, que você viu a estátua de metais e de repente uma pedra foi arrancada de um monte sem auxílio de mãos, e essa pedra atingiu os pés da estátua e destruiu toda a estátua? Lembra disso? Lembra, Daniel? Esta pedra, ela simboliza o reino de Cristo. E o reino de Cristo, quando chegar, vai destruir todos os reinos da terra, mas ele mesmo vai durar para sempre. Quando será isso, Daniel? Nos dias da moderna Europa. A Europa, eu não sei o que significa, mas deve ser bonito, né? Vai ser assim. Nabucodonosor não viu, mas nós estamos vendo. Aquilo que Deus disse na palavra se cumpriu ao pé da letra. E a história secular está aí para provar de que tudo o que foi dito no ano 600 a.C. cumpriu-se fielmente até os dias atuais. E eu termino com o último detalhe. Os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Tem liga, ferro com barro? Dá para misturar? Daniel disse assim: esses reinos europeus serão reinos divididos, jamais se unirão. E veja você que eles tentaram de todas as formas. Veio Carlos V, veio Napoleão Bonaparte, veio Adolf Hitler, todos eles tentando a unificação da Europa e não conseguiram. Criaram até uma moeda comum, o euro, mas nem isso eles conseguiram, porque as nações não aderiram completamente ao euro. A Inglaterra nunca usou o euro, até hoje é a libra esterlina. Não há unidade econômica, não há unidade política, não há unidade doutrinária, porque eles estão divididos. Mas é nos dias desses reis que Jesus Cristo vai voltar. Assim terminou o capítulo 2, dizendo para nós que Jesus vai voltar. Eu fico imaginando, irmãos, as pessoas que estudaram essa profecia lá nos dias da Medopérsia, olharam para o futuro, né? As pessoas que estudaram essa profecia nos dias da Grécia olhavam para o futuro. As pessoas que estudaram esse capítulo nos dias de Roma olhavam para o futuro. As pessoas que viveram no tempo das tribos bárbaras, na Idade Média, olhavam para o futuro. Mas nós que vivemos nos dias da moderna Europa, nós já olhamos para o passado. Porque aquilo que era futuro na profecia, para nós, já é passado. E de todo o sonho do capítulo 2,
Só falta um acontecimento: fechar a profecia. A pedra será arrancada sem auxílio de mãos e destruir os reinos desse mundo. E como disse Daniel, esse reino será o reino do Cristo, do Messias, que jamais será vencido. Quer dizer que só falta uma coisa na profecia: Jesus voltar para estabelecer o seu reino. Por isso, o nosso reino não é desse mundo. Jesus disse isso: o meu reino não é desse mundo. Ele será estabelecido, mas não é isso que vocês conhecem. Que privilégio temos nós de conhecer essa profecia. Mas eu pergunto: você está se preparando para ser súdito nesse reino? Você está estudando as profecias? Está estudando a Bíblia? Está se preparando para o reino de Cristo? Ou você acha que tudo que você tem é essa vida aqui? E você morre e acabou? Não. Há um reino chegando, um reino para ser estabelecido. E nessa manhã de sábado, eu e você somos convidados a nos preparar para servir a esse Cristo. E se nós o servirmos agora, Ele nos levará para a casa dele, para o reino dele.